Destranquei a casa da minha mãe falecida e vi minha sogra desfazendo as malas no quarto principal, como uma rainha tomando posse do trono. Meu marido sussurrou: "Não me envergonhe", e percebi que me casei com um estranho. Meu marido me disse isso na porta, enquanto eu segurava as chaves. Havia 4 carros na entrada da casa da minha mãe. A casa que minha mãe levou 2 anos vendendo doces e costurando uniformes para me ajudar a comprar. Caixas estavam na entrada. Minha sogra Phyllis estava na minha sala com um caderno, já desenhando onde queria derrubar uma parede. Fiquei parada por 10 segundos até meu cérebro processar o que via. Fiz a única pergunta possível: o que está acontecendo? Ninguém respondeu por 6 horas. Quando finalmente falaram, eu já sabia que a verdade custaria meu casamento. 3 semanas antes, tudo parecia normal, aquele tédio confortável que só se valoriza ao perder. Sou Eleanor Voss, 34 anos. Eu trabalho como reguladora de sinistros para uma seguradora de porte médio, o que é um trabalho que te ensina 2 coisas rapidamente. As pessoas mentem o tempo todo, e a papelada é a única coisa que não mente. Aprendi por 11 anos a ler um contrato linha por linha, notar quando falta uma assinatura e saber exatamente o que no estado em que se encontra significa num acordo. Não imaginei usar essas habilidades na minha própria casa. Minha mãe, Ruth, morreu há 14 meses. Câncer de ovário, diagnosticado tarde demais, levou ela em 5 meses. Ela passou os últimos 22 anos da vida dela administrando uma pequena padaria em uma loja alugada na rua Delancey, economizando de um jeito quase obsessivo. Potes de moedas, um envelope pardo colado embaixo de uma gaveta, uma conta poupança cujo saldo ela nunca me contou porque dizia: "Você vai se preocupar e eu não quero que você se preocupe comigo." Ela fazia bicos costurando uniformes de hotel para ganhar dinheiro extra. Escrevia quase todas as noites em um caderno espiral, com a letra cada vez mais trêmula. Após sua morte, achei esse caderno numa caixa de sapatos. Uma frase estava sublinhada 2 vezes: "Que minha filha nunca seja humilhada por não ter para onde ir." Ela economizou $61 mil, quase tudo usado na entrada de uma casa na Millbrook Lane. 3 quartos, escritório convertido e jardim com limoeiro sob o qual ela nunca chegaria a se sentar. Comprei a casa 8 meses após o funeral. Ronald, meu marido, assinou a hipoteca comigo. Ele disse, e eu me lembro disso especificamente porque é o tipo de frase que você repete depois como se fosse uma prova: "Estou orgulhoso de você. Sua mãe estaria orgulhosa de você." Ronald e eu estávamos casados há 6 anos. Ele trabalhava com vendas de seguros comerciais, uma empresa diferente da minha. Nos conhecemos em uma conferência em Denver. No papel, ele era fácil de amar. Lembrava meu pedido de café e chorou no funeral da minha mãe. Me apeguei a isso como prova de algo. A mãe dele, Phyllis, era outra história. 61 anos, tendo acabado de deixar o imóvel alugado onde morava havia 10 anos após uma disputa que Ronald sempre relatava como um mal-entendido com o senhorio. Ela tinha o hábito de se referir à minha casa como a casa da família já no primeiro mês em que moramos nela, o que eu deixei passar porque disse a mim mesma que era só força de expressão. Esse foi o primeiro sinal de alerta e eu ignorei completamente. Sinal de alerta 2. Denise, irmã do Ronald, passando por um divórcio, comentou no jantar de domingo que talvez precisasse de onde ficar por um tempo. Disse que parecia difícil e Ronald apertou minha mão sob a mesa. Achei que era gratidão. Interpretei errado. Sinal de alerta 3. 3 dias antes de tudo, Phyllis me perguntou ao telefone: "Qual cômodo da sua casa recebe mais luz pela manhã?" Eu disse que era o quarto principal porque era verdade e não percebi que entregava uma planta da casa. Não vi problema nisso. Pensava que famílias fazem isso, fazem perguntas. Eu não sabia que assistia à preparação para minha expulsão. Primeiro ponto, a ligação de quarta-feira. Ronald começou a atender na garagem só às terças e quartas, porta fechada e voz baixa. Perguntei e ele disse que era trabalho. Uma conta de cliente que não queria comentar em casa para não zicar. Eu pensava que não era nada. Já sabia que vendedores de seguros são supersticiosos com negócios em andamento. Achei um recibo da U-Haul no bolso do casaco dele de quarta-feira passada sobre uma van de carga. Foram 4 horas e $22 de combustível. Perguntei a ele sobre isso. Ele disse que era para a mudança de um colega de trabalho, que ele só tinha feito isso como um favor. Meu estômago deu um aperto pequeno e gelado. Uma quedinha, como quando a gente perde um degrau no escuro. Eu dizia para mim mesma: ele é uma boa pessoa. Pessoas boas ajudam colegas de trabalho a se mudarem. Coloquei o recibo no casaco dele e não falei mais nisso. Depois vi uma prévia de mensagem do chaveiro no celular dele na cozinha falando sobre cópias da chave. Sumiu antes de eu ler tudo. Quinta-feira serve. Perguntei quem era. Ele explicou que a mãe precisava de uma cópia da chave do novo apartamento, pois ficou trancada fora do antigo. Isso fazia sentido. Na verdade, fazia sentido demais, do jeito que um álibi faz quando alguém teve tempo de prepará-lo com antecedência. Eu não insisti. Eu disse para mim mesma que estava sendo paranoica, que o luto tinha me deixado desconfiada de todo mundo, até do meu próprio marido. Eu odiava tanto esse pensamento que o enterrei. Terceiro ciclo, o aplicativo de imóveis. Uma noite, abri o laptop dele, não para bisbilhotar, só porque precisava imprimir um cartão de embarque e vi o Zillow aberto em segundo plano, sem buscar apartamentos para Phyllis. Buscando metragem na Millbrook Lane, meu endereço, salvo numa pasta chamada simplesmente casa. Minhas mãos ficaram geladas. Fiquei sentada com o laptop aberto por quase 1 minuto antes de fechá-lo. Falei sozinha. Ele só quer saber quanto vale. As pessoas fazem isso com suas casas. Mas não era a dele. Era a minha, comprada com o dinheiro da minha mãe.
Eu sabia. Acho que preferi não saber disso por mais uma semana, pois a alternativa era assustadora. Quarto ciclo. Deslize da Denise. No jantar de aniversário do pai do Ronaldo, após 2 taças de vinho, Denise perguntou: Vocês vão escolher as cores da pintura antes ou depois de a gente levar os móveis para lá? Ri, achando estranho, mas ela não. Ronaldo logo interveio. Denise, agora não. E mudou o assunto para a sobremesa. Eu o confrontei no carro. Perguntei diretamente: Sua família está planejando se mudar para a minha casa? Ele me olhou como se eu tivesse acusado ele de algo absurdo. Você está exagerando, ele disse. Ninguém vai se mudar para lugar nenhum. Você está exausta, está de luto, está vendo coisas que não existem. Esse foi o momento em que eu deveria ter chamado um advogado. Em vez disso, eu pedi desculpas. Eu realmente pedi desculpas por fazer uma pergunta razoável, porque 6 anos de casamento me ensinaram que manter a paz geralmente significava engolir a dúvida. Eu disse para mim mesma que ele não mentiria para mim sobre algo tão grande assim. Eu estava errada, e parte de mim já sabia. Quinto ciclo, questão do seguro. 4 dias antes de tudo acontecer, recebi um último alerta, mas quase não percebi porque parecia uma conversa trivial. Ronald mencionou no jantar que pensa em incluir a mãe dele na nossa apólice de seguro residencial como ocupante autorizada. Ele sugeriu isso como prático, caso ela ficasse hospedada por mais tempo ou algo acontecesse durante a estadia. Falei que era exagero para visitas ocasionais, mas ele disse que era precaução. Comentou que eu estava pensando demais numa conversa de 5 minutos com o agente de seguros dele. No dia seguinte, liguei para o meu próprio agente, no meu horário de almoço, usando a desculpa de que queria conferir de novo a nossa cobertura extra. Perguntei com cautela o que significava ser adicionado como ocupante autorizado em uma apólice. Ela explicou, sem saber o motivo, que ocupante autorizado não é apenas um convidado. É alguém que a apólice considera como realmente residindo na casa, o que pode ser importante para questões de responsabilidade e de uma forma mais confusa e informal para como um tribunal pode interpretar depois quem realmente morava em determinado lugar, caso surgisse uma disputa sobre quem realmente morava ali. Desliguei o telefone no estacionamento do escritório e fiquei 10 minutos ali, motor desligado, mãos no volante, pensando no significado. Não era responsabilidade, mas residência. Ronald não estava perguntando sobre seguro por tranquilidade. Ele estava discretamente tentando criar um rastro de documentos que fizesse parecer que a mãe dele já morava na minha casa antes mesmo de ela ter trazido uma única caixa. Eu disse para mim mesma mais uma vez que eu estava exagerando. O luto, junto ao cansaço e a um ano estressante no trabalho, me fazia ver conspirações em situações normais da família. Eu queria muito estar errada, mas nunca fiquei tão decepcionada por acertar. Isso me leva de volta à porta. Chaves na mão, 4 carros na garagem. Quero contar o que aconteceu depois, pois é o que mais me perguntam e cada detalhe foi importante, legalmente e de outras formas. Phyllis estava no quarto principal, desempacotando uma estatueta de anjo de cerâmica para o criado mudo escolhido por minha mãe numa venda de espólio. Denise estava com uma fita métrica, passando-a pela parede do que costumava ser meu escritório em casa, murmurando algo sobre uma estrutura de cama. O irmão do Ronald, Marcus, estava carregando uma caixa rotulada como cozinha com marcador permanente. O pai do Ronald, Harold, estava nos fundos, olhando o jardim sob o limoeiro da minha mãe e falando onde a churrasqueira poderia ficar. Perguntei novamente, mais alto: O que está acontecendo? Ronald então me olhou. O quarto principal é para sua sogra. Nós 2 dormiremos no escritório. Ri, não por achar engraçado, mas porque não soube reagir. Ouvi direito? Não faça essa cara, ele disse. Vieram só visitar. Com caixas de mudança? Phyllis entrou antes dele responder. Caderno na mão, sem vergonha. Esta casa é grande demais para 2 pessoas. Devíamos aproveitá-la. Algo quente subiu ao meu peito e ficou atrás dos olhos. Denise entrou na conversa no corredor, rindo como se fosse uma surpresa agradável. Mamãe disse que eu podia ficar embaixo durante o divórcio. Ninguém está tirando nada de você. Olhei para Ronald e esperei que ele corrigisse a mãe. Esperei que ele dissesse que não era assim que funcionava, que a casa era da Eleanor, mas ele se aproximou e, em voz baixa, pediu para eu não o envergonhar diante de todos. Essa frase teve um impacto duradouro em mim, pois ele não me defendia nela. Ele me controlava como se eu fosse o problema, e a família dele mudar para a casa da minha mãe falecida era visto como normal. Passei por ele e fui ao quarto principal, onde Phyllis ajustava a estatueta de anjo como se decorasse seu próprio espaço. Esse quarto é meu, ela disse. Uma mãe vem primeiro. Não chorei nem gritei. Fui pegar a pasta azul na minha bolsa, aquela que eu tinha pegado no escritório do meu advogado 2 semanas antes, por um motivo não relacionado. Era uma questão rotineira de inventário que eu estava querendo resolver desde a morte da minha mãe, e coloquei a pasta em cima da cama. Ronald ficou pálido. Por que você está colocando isso aí como se fosse uma ameaça? Mostre pra gente. Phyllis disparou de braços cruzados. Aposto que você nem entende o que assinou. Abre a pasta, a escritura e o documento de fechamento. O rubrica mostrando a contribuição financeira de Ronald para a compra. $0. E 2 palavras no topo da escritura, impressas em negrito pela empresa de registro imobiliário porque eu tinha solicitado especificamente. Propriedade exclusiva. Disse que a casa está só no meu nome, comprada com dinheiro da minha mãe. Ronald sabia e assinou o termo de renúncia do cônjuge reconhecendo isso. Silêncio pesado. Não importa, disse Phyllis com menos certeza na voz. No casamento, tudo se compartilha. Não quando há uma renúncia do cônjuge assinada e um documento de titularidade, respondi.
Ronald se aproximou, rosto vermelho. Você não precisava me humilhar assim. Te humilhar? Eu entrei na minha própria casa e encontrei sua família distribuindo os quartos. Denise perdeu a compostura. Ronald disse que você já tinha concordado com isso. Eu me virei para ele lentamente. O que exatamente você contou para eles? Ele não quis me encarar. Foi Marcos quem finalmente respondeu, ainda com a caixa nos braços. Ele disse que a casa era dos dois, disse que você estava sendo difícil com isso, disse que você acabaria cedendo se a gente simplesmente seguisse em frente. Senti o chão inclinar levemente sob meus pés. Ele não só deixou de me defender para a família dele, ele criou por semanas, talvez até por mais tempo, uma narrativa me pintando como irracional, assim, quando chegasse o momento, a família dele já teria uma vilã para culpar. O celular dele vibrou na cama, ao lado da pasta com a tela para cima. Olhei antes de me controlar e vi uma mensagem da Phyllis daquela manhã. Se não convencer ela hoje, amanhã arrumamos um advogado e dizemos que ela te obrigou a assinar. Li em voz alta. Ninguém se moveu. Minha mãe não quis dizer assim. Ronald gaguejou. Não? Fotografei a tela antes dele pegar o celular. Curioso, porque há 10 minutos todos decidiam onde pôr os móveis, como se você já tivesse vencido. Nesse momento, a máscara da Phyllis caiu. Essa mulher sempre se achou superior. Eu disse que nunca pensei assim. Só hoje percebi que uma mulher sem documentos precisa implorar pelo que já é seu por direito. Liguei para a portaria do condomínio. Minha casa ficava em um pequeno condomínio fechado, com portaria, algo comum onde moro e que de repente ficou muito importante. Pedi que escoltassem visitantes não autorizados para fora. Phyllis gritou e Ronald segurou meu braço. Você não sabe com quem está lidando. Olhei para ele. Não, você não sabe o que minha mãe me ensinou. O segurança do condomínio chegou em 4 minutos. Segurança é rápida. Um dos motivos pelos quais as taxas do condomínio são do jeito que são. E ele ficou parado na porta aberta, com as mãos entrelaçadas de forma relaxada, esperando, sem dizer nada, apenas presente. Esse tipo de presença muda o clima de um ambiente. A voz de Phyllis, que quase gritava, ficou mais baixa. Pausa. Para mais histórias de qualidade, acesse meu Spotify na descrição. Denise parou de medir a parede no meio da frase, a fita métrica ainda estendida, e deixou que ela voltasse para o estojo com um estalo que pareceu enorme no silêncio. Nós não vamos fazer isso, disse Phyllis, para ninguém em particular, já pegando a estatueta de anjo no criado mudo. Você está fazendo exatamente isso, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Meus joelhos, vistos de perto, não estavam firmes. Pegue a estatueta, as caixas, tudo o que trouxe. E não volte sem convite. Harold veio do jardim confuso, perguntando o que estava acontecendo, e Marcos precisou explicar na porta enquanto levava uma caixa de volta para o caminhão. A mesma caixa rotulada como cozinha que eu notei, absurdamente, ainda tinha 2 das minhas próprias tigelas de mistura dentro, que a Phyllis deve ter tirado dos meus armários em algum momento da última hora, já separando meus pertences para uma versão da casa onde aquilo serviria para eles. As caixas foram devolvidas aos veículos uma a uma. Ninguém falou. Phyllis foi a última, parou na porta e apontou um dedo trêmulo para mim. Você vai se arrepender disso. Você não imagina o que fez com esta família. Segurei a pasta no peito como um escudo, porque naquele momento era mesmo um. Não tanto quanto minha mãe teria se arrependido de deixar qualquer coisa sem pôr no papel. Ronald ficou sozinho no que costumava ser nossa entrada, assistindo aos carros da família dele saírem um por um e fez a única pergunta que lhe restava. E quanto a nós? Eu não respondi. Peguei o anjo de cerâmica da minha mãe. Phyllis o deixou para trás na pressa, e eu a coloquei de volta no criado mudo escolhido por minha mãe, no quarto que sempre foi meu, no papel e em tudo que importava. Esse era o momento em que a história normalmente termina, na versão que as pessoas contam nas festas. Mas não terminou ali. Só mudou para instâncias com mais autoridade. Detetive Miriam Castellano, Unidade de Fraudes e Crimes Financeiros com 14 anos de polícia, foi o primeiro nome oficial ligado ao meu caso 3 dias depois. Não porque eu tivesse sido agredida ou roubada no sentido tradicional, mas porque a mensagem da Phyllis sobre mentir para um advogado, combinada com o que eu descobriria depois, levantou algo mais próximo de uma tentativa de fraude. Eu não tinha planejado chamar a polícia. Meu advogado, Gregory Ashworth Esquire, recomendou que eu chamasse. No ano anterior, ele havia cuidado do inventário simplificado da minha mãe e redigido a renúncia conjugal da casa, exigida por ele, pois já vira muitos casos de dinheiro misturado darem errado no tribunal de divórcio. Quando contei para ele o que dizia a mensagem da Phyllis, ele ficou em silêncio por um segundo e então disse: Eleanor, preciso que você me envie essa foto agora mesmo, e preciso que você não apague mais nada de nenhum dos seus celulares daqui para frente. Ele explicou de forma simples como seria alegar assinatura falsificada caso Phyllis contratasse um advogado para alegar coação, e por que a renúncia, autenticada e com testemunhas, tornava essa alegação quase impossível de sustentar, embora ainda pudesse ser alegada. 2 dias depois, sentei diante da doutora Renata Ibarra, terapeuta licenciada de casais e famílias, a pedido do Ronald. O único pedido dele durante todo aquele período que realmente parecia uma tentativa de conserto, e não apenas de controle de danos. Eu fui. Eu contei tudo para ela, inclusive sobre o caderno, sobre a aba do Zillow, sobre 6 anos de pequenos momentos que eu tentei ignorar. A doutora Ibarra não me disse o que fazer. Ela me fez uma pergunta que eu não consegui esquecer. Quando ele pediu para não envergonhá-lo, a quem queria proteger?
Não tinha resposta que o favorecesse. A pedido do Ashworth, conversei com Patricia Nguyen, perita forense em documentos que ele contratava para casos de assinaturas contestadas. Ela não estava lá por suspeita sobre minha assinatura. Minha nunca foi questionada, mas era preciso desmontar antes a ameaça de Phyllis de alegar que Ronald foi forçado a assinar. Nguyen analisou a renúncia autenticada, os registros de horário do fechamento da empresa responsável pela documentação do imóvel e o livro do tabelião, que mostrava Ronald assinando sozinho, sem Phyllis ou outros presentes, numa tarde de terça-feira, 8 meses antes. Não há ambiguidade aqui, ela disse ao telefone, com tom preciso de quem está acostumada a interrogatórios. Se isso fosse a um juiz, levaria cerca de 4 minutos para desmoronar. Fiquei 6 anos casada com um homem cuja estratégia dependia de ninguém gastar 4 minutos verificando. O arquivo da detetive Castellano cresceu nas 2 semanas seguintes. Ela entrevistou Phyllis com um advogado presente. O advogado que Phyllis contratou, Corbin Whitfield, foi descrito por Castellano como alguém que cobrava por hora e não parecia satisfeito com isso, com a descrição de quem já viu 100 famílias desmoronarem. Ela entrevistou Denise separadamente, que cooperou totalmente ao entregar mensagens de texto que confirmavam um plano em andamento havia quase 6 semanas, temendo ter seu nome ligado a uma acusação de fraude por um quarto que queria por alguns meses. Antes mesmo de notar o recibo da U-Haul ou a mensagem do chaveiro, tudo já estava acontecendo há mais tempo do que imaginei. A investigação da detetive Castellano avançou mais rápido que eu esperava, principalmente porque Phyllis, inacreditavelmente, enviou a mesma ameaça por mensagem, o plano do advogado e da alegação de coação, para Marcus também, aparentemente tentando fazer com que ele apoiasse a versão dela caso fosse necessário. Marcus, diante da chance de ser envolvido em uma acusação de fraude, entregou o celular voluntariamente. 2 mensagens idênticas, enviadas no mesmo dia, viraram prova B e prova C em um dossiê que nem chegou ao tribunal. Porque a entrevista de acompanhamento de Castellano com Phyllis, gravada com a presença da advogada dela, a mesma advogada que ela acabou realmente contratando, apresentou inconsistências suficientes para que o promotor assistente responsável pela triagem decidisse não prosseguir com nada além de um aviso formal. Sem acusações, mas um aviso formal do gabinete do promotor registrado não é insignificante. O formulário de aluguel da Phyllis para a residencial para idosos, 8 meses depois, perguntaria se ela já foi investigada por fraude, e ela teria que responder honestamente ou arriscar um problema maior. Ronald nunca foi acusado, pois incentivar a família a ocupar a casa da esposa, que pertence exclusivamente à esposa, não é crime, por mais que pareça um quando se está na porta. Segundo Gregory Ashworth, havia motivos claros e fortes para um pedido de divórcio, com ordem imediata de uso exclusivo da casa e divisão de bens mais definida do que o advogado de Ronald queria admitir. Às 48 horas após o segurança acompanhar as caixas de Phyllis, Denise, Marcus e Harold até os carros foram as piores da minha vida adulta. Pior até do que a semana em que minha mãe morreu, porque o luto pelo menos vem acompanhado de simpatia. Isso veio com humilhação. E a humilhação é um animal muito mais solitário. Eu tinha até a noite seguinte, o próprio prazo de Ronald, não o meu, dito entre dentes cerrados enquanto ele estava naquilo que costumava ser nossa cozinha, para decidir se eu deixaria isso pra lá e permitiria que a mãe dele ficasse pelo menos até o fim das festas, ou se eu iria acabar com toda a família por causa de uma tarde ruim. Minhas mãos tremiam enquanto ele falava, não de medo, mas por ver alguém com quem construí uma vida tentar me fazer ceder na porta da minha própria casa. Ele tentou 3 abordagens diferentes em 2 dias, e lembro das 3 com a clareza estranha que a adrenalina traz. Primeiro, ele tentou ser carinhoso. Sentou-se na beira da cama e, com voz baixa, disse que lidou mal com as coisas porque a mãe dele estava passando por um momento difícil. Sei como é perder a estabilidade. Quase deixei essa passar porque entendia a perda melhor que quase todos que ele conhecia. Depois, ele tentou usar a lógica, abrindo as mãos como se estivesse apresentando um argumento de negócios, explicando que uma casa desse tamanho, ficando quase sempre vazia, era objetivamente ineficiente, que a família dele ficar só uma temporada não me custaria nada e economizaria milhares para eles em aluguel. Sem sucesso com as opções anteriores, ele usou sua última ferramenta e disse que eu estava me tornando alguém irreconhecível, fria e legalista, mais parecida com uma perita de seguros do que com uma esposa. Falei que foi o primeiro elogio sincero dele em semanas. Também não dormi nas 2 noites. Sentei à mesa da cozinha com a pasta azul, o caderno da minha mãe e meu telefone. Por volta das 3 da manhã da segunda noite, parei de esperar que ele dissesse algo certo e comecei a ligar. Meu chaveiro, antes mesmo do sol nascer, meu advogado Gregory Ashworth, atendeu no segundo toque, pois orienta as clientes a ligarem direto para ele a qualquer hora se algo assim acontecer. E a antiga vizinha da minha mãe, Carol, 73 anos, tão esperta quanto qualquer pessoa que conheço, que viu minha mãe construir aquela casa, pagamento por pagamento, durante 2 anos, e que não hesitou nem por um segundo quando pedi para ela ficar comigo por algumas noites. Não precisa dizer mais nada, ela me disse. Vou levar meu próprio travesseiro. Ronald voltou às 7h40 da manhã seguinte para buscar roupas, mas as fechaduras já tinham sido trocadas. Ele ficou parado na varanda da minha mãe, onde ela nunca sentou, e perguntou: "E quanto a nós?"
Não respondi. Alguns silêncios dizem mais do que qualquer frase poderia dizer, e eu passei 6 anos preenchendo silêncios por ele. Eu não ia mais preencher aquele. Vi ele descer os degraus da frente, cuja cor minha mãe tinha escolhido com a mala dele, entrar no carro e partir. E eu senti algo que não esperava sentir ainda: alívio, chegando cedo, antes mesmo que a tristeza tivesse me alcançado. 3 meses depois, o divórcio foi solicitado, sem contestação sobre a casa. Ashworth estava certa. A renúncia deixou essa parte simples e até entediante. Ronald ficou com o 401k o caminhão, e que eu saiba, com a gratidão da mãe, que ele parecia valorizar mais do que eu entendi. Fiquei com a casa, o pé de limão e o caderno, do qual finalmente emoldurei só aquela página, com a frase que ela sublinhou 2 vezes, e a pendurei no corredor, onde a vejo toda manhã ao sair. A detetive Castellano me ligou semanas após o caso encerrar, apenas para saber como eu estava, algo que disse não fazer normalmente. Ela comentou que a maioria das pessoas nessa situação não tem a papelada. Você foi a primeira este ano a chegar com uma pasta. Falei que aprendi com minha mãe. Ela disse que parecia uma boa mãe. Ashworth mencionou, quase como um comentário de última hora durante nossa reunião final para encerrar o processo, que o próprio advogado do Ronald tentou, por um breve momento, argumentar algum tipo de reivindicação por equidade sobre a casa, com base nas contribuições para o casamento durante nossos 6 anos juntos. Alega-se que, mesmo sem contribuição financeira, o trabalho e a presença do cônjuge geram um direito à propriedade compartilhada. Ashworth comentou que a juiz Álvares, responsável pelo nosso caso, era conhecida por não ter paciência com esse tipo de argumento. Ela indeferiu a moção ali mesmo em menos de 2 minutos, lendo o termo de renúncia com firma reconhecida antes mesmo do advogado de Ronald concluir sua abertura. Propriedade exclusiva, Ashworth me disse, é uma expressão que os juízes adoram porque significa que eles não precisam fazer nenhum trabalho. Eu ri pela primeira vez em semanas quando ele disse isso. Eu descobri, através da Denise e de todas as pessoas, que entrou em contato meses depois, de forma constrangida e pedindo desculpas, de um jeito que parecia mais genuíno do que qualquer coisa que a mãe dela já conseguiu, que Phyllis nunca conseguiu encontrar outro lugar para ficar a longo prazo. Ela ficou pulando entre um aluguel que não conseguia realmente pagar e algumas semanas na casa do irmão do Harold no interior, e a investigação de fraude, mesmo sem acusações, a acompanhou em uma inscrição para moradia para idosos, do jeito que essas coisas às vezes acontecem, forçando uma resposta honesta para uma pergunta que ela claramente não esperava ter que enfrentar de novo. Denise disse que lamentava por sua parte nisso, pela fita métrica e pela crueldade displicente de presumir que podia ocupar um quarto que nunca foi dela. Eu acreditei nela. Não precisava do pedido de desculpas dela para me sentir completa, mas aceitei porque minha mãe ensinou a aceitar ofertas sinceras, mesmo de quem te machuca. Ronald entrou em contato uma vez após 6 meses com uma longa mensagem que começava com um pedido de desculpas e terminava dizendo: "Acho que você exagerou." Não respondi. Algumas pessoas pedem desculpas do jeito que Phyllis desfazia as caixas, como se já estivessem quase convencidas de que o espaço pertence a elas de novo no momento em que você baixa a guarda. Penso muito naquela tarde, no quarto da minha mãe, vendo Phyllis ajeitar o anjo de cerâmica como se já morasse ali. Eu penso em como cheguei perto de deixá-la ficar, só para manter a paz, só para evitar mais uma briga, do mesmo jeito que evitei uma dúzia de brigas menores ao longo de 6 anos sem nem perceber que estava fazendo isso. Minha mãe costurou uniformes por 2 anos e anotava num caderno guardado numa caixa de sapatos para que eu não precisasse mais implorar por um lugar para dormir. Quase entreguei tudo de graça só para agradar um homem que me chamava de difícil pelas costas, enquanto devia me defender. Não precisava ter gritado com a Phyllis naquele quarto. Eu não precisava magoar o Ronald quando ele estava saindo pela porta. A papelada fez isso por mim, a papelada, e uma mulher que mesmo depois de 14 meses debaixo da terra, ainda conseguiu proteger a filha, uma página assinada de cada vez.